novidade, a gente tem dica de utilidade pública também. Então ative as notificações e se inscreva aqui no canal. A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje o tema é hérnia de disco. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a fisioterapeuta, né, que está aí já quase concluindo a especialidade da osteopatia, o curso de osteopatia, para falar sobre hérnia de disco. Amanda Andrade, muito obrigada por retornar ao programa Utilidade Pública. Veio com um barrigão, né, para falar da atividade física durante a gestação e hoje volta para falar sobre hérnia de disco. Os números chamam atenção. Tem uma estatística em 2017 que mostra que 15% da população mundial apresenta algum tipo de evolução de hérnia de disco, seja em qualquer grau dessa evolução, né? Então, é alarmante e, inicialmente, por muitos casos, assintomático. E quando você começa a ter alguma queixa, algum sintoma, algo que te dê um alerta, você já está num grau evolutivo dessa patologia e aí envolvendo dores e desconfortos e até, muitas vezes, incapacidades. Tem algum sintoma que a pessoa confunda com outra doença? Até que ponto a hérnia evolui de forma sintomática? Isso. Na verdade, o seu início acontece muitas vezes assintomática, ou uma leve lombalgia, uma dor na região da lombar e que pode confundir. Às vezes, algumas pessoas confundem com problema renal, que também causa uma lombalgia, causa uma dor lombar. E, às vezes, lombalgia por questões posturais. Acredita-se muito que é por função da postura, uma postura inadequada, e por isso está com aquela dor. E fazendo um diagnóstico um pouco mais avançado, algumas apresentam irradiações. Pode ser ao nível só do glúteo, posterior de perna, lateral de coxa, anterior de coxa, dependendo do nível que está sendo herniado. E algumas vezes fazem um diagnóstico invertido. Por exemplo, algumas pessoas acham que o fato de estar herniando, ou o fato de estar irradiando, é uma hérnia discal. E muitas vezes pode ser uma síndrome do piriforme, por exemplo. Quando é necessário a cirurgia? É necessária a cirurgia quando o paciente ele já está incapacitado, por muitas vezes, e também quando há uma hérnia extrusa ou uma hérnia sequestrada. O que seria isso? O núcleo, o disco, ele tem várias camadas que a gente chama de lâminas, e o núcleo central é o que vai herniar. Quando esse núcleo se desloca para a periferia e encontra na saída do canal uma raiz nervosa, ele comprime essa raiz e é o que a gente sente, a dor que a gente sente da irradiação, porque você está comprimindo uma estrutura nobre, que é um nervo. E quando não há possibilidade mesmo de qualquer tipo de alternativa de tratamento que tem que ser cirúrgica, é quando a hérnia é sequestrada. Essa hérnia sequestrada é quando esse produto do núcleo, esse material, ele se desconecta de vez do disco. Então, ele fica um material solto num canal e não tem como. Aí nesse caso, é processo cirúrgico mesmo. E a osteopatia, como é que vem? A gente sabe, a gente ouve muito falar, duas dúvidas, porque hérnia de disco a gente sempre ouve, né? Ai, meu Deus, eu tô com hérnia de disco, não posso fazer atividade física. Exatamente. Acho que eu queria começar com isso. Atividade física deve ser suspensa? Então, é uma questão muito individual, né? É uma avaliação de cada paciente para isso. Primeiro, o histórico. O que é que você fazia antes de ter a hérnia? Né? Se o seu corpo já está preparado, se o corpo já tem predisposição, já tem memória muscular para poder fazer uma atividade e não desencadear um sintoma maior. E segundo, a localização dessa hérnia. Então, na verdade, com a minha conduta, é de evitar tirar o paciente da sua vida diária, interferir o menos possível. Então, se ele faz atividade, a gente tentar somar a atividade física ao tratamento. Lógico que isso vai depender muito da sintomatologia. Então, o paciente que não está conseguindo, que não está aguentando executar a atividade, ele por si só já vai querer frear um pouco ou dar um tempo daquela atividade, seja ela qual for. O
que a gente pede? A gente pede que evite os exercícios e as atividades de alto impacto. Isso, obviamente, dentro de uma fase aguda da hérnia. Mas quando você está fora dessa fase, que você trabalhou a musculatura, que criou estabilidade para aquela região, aí você está livre para fazer as atividades. O que seriam atividades de alto impacto? Seriam atividades de impacto, literalmente falando. Então, seria... Corrida? Seria uma corrida, seria um crossfit. Porém... Há controvérsias. Há controvérsias, exatamente. Há controvérsias por quê? Porque vai depender muito do paciente, de como ele desenvolve o corpo e qual o grau dessa hérnia de disco, a localização dela. A gente vai falar ainda sobre a questão dos tipos de tratamento e de outras precauções que as pessoas devem ter quando forem diagnosticadas com hérnia de disco. A gente volta já depois do intervalo.